Bom dia a todos. Fico feliz de estar aqui nessa oportunidade, nesse evento que reúne bastante pessoas, então eu agradeço pelo convite e me congratulo com todos pela qualidade do evento e da organização, não é? Que tem feito essa nossa estadia aqui não ser apenas uma estadia de trabalho, mas também uma estadia de camaradagem e bons encontros. Bem, eu produzi um texto para essa apresentação. O título é Considerações filosóficas sobre a semiótica do signo-sintoma, questões contemporâneas sobre a materialidade do sintoma, as máquinas de diagnóstico e o limite entre a vida e a morte. Vejam que o título é extenso o suficiente para refletir a heterogeneidade de assuntos em um texto também longo. É um texto que se tornou não apenas uma palestra, mas um artigo. Trataremos no presente texto palestra de uma noção ampliada de sintoma. Na verdade, esse tema é abundante na literatura filosófica, médica. Por isso, estaremos na companhia de filósofos como Peirce, Sibioc, Foucault, Deleuze e Guattari, assim como de médicos como Hipócrates, Bichat e Thure von Uexküll, e biólogos como Jacob von Uexküll e Simondon. Então, o meu espectro de autores, em função da heterogeneidade do tema e da complexidade do tema, também convoca, não é, variados autores para me auxiliar, para estar junto comigo nesta reflexão. Continuando a leitura do resumo. O objetivo aqui será explorar essa noção ampliada de signo-sintoma, definindo o sintoma como um novelo semiótico que pode ser separado em 3 camadas interrelacionadas: a materialidade do signo, a semiótica da percepção técnica e o sintoma transcendental. Essa operação semiótica será levada a cabo a partir de exemplos, principalmente sob a demanda de questões contemporâneas que afetam a semiótica do sintoma. Questões essas que dizem respeito a o enfraquecimento da medicina clínica, utilização de máquinas de diagnóstico e o conceito de morte. Então, como eu disse, eu vou trabalhar mais com a parte de exemplos mais ilustrativa para ficar menos maçante. Agora, a parte propriamente formal do texto, conceitual do texto, ela está concentrada na definição e na interrelação disso que eu chamei aqui 3 camadas interrelacionadas, as 3 camadas da semiótica do sintoma. Certo? Bem, que é o maior desafio, é tentar descrever e ainda, principalmente, sob o impacto de questões contemporâneas, o que é essa semiótica. Este artigo, ou apresentação, se inicia com uma frase de Foucault que polariza a atenção de todos aqueles que, interessados na saúde, sejam profissionais ou não, são atingidos de chofre, de repente, por sua forma cortante e seu apelo enigmático. Disse Foucault no seu conhecido livro, O Nascimento da Clínica. Leio Foucault. A coincidência exata do corpo da doença com o corpo do homem doente, é, sem dúvida,
um dado histórico e transitório. Seu encontro só é evidente para nós. Ou melhor, dele mal começamos a nos separar. Né? Então, é uma frase dita dessa maneira bastante enigmática. Não é? Eu espero que, talvez, para as pessoas da área de saúde, principalmente para os profissionais da área de saúde, talvez esta frase seja, espero, lhes diga respeito diretamente, eles tenham uma solução para isso que o Foucault diz, que é uma evidência transitória a coincidência entre o corpo da doença e o corpo do homem doente. Como para mim não é tão fácil entender isso, né, então eu tenho que proceder de uma maneira um pouco mais básica. Então eu vou explorar um pouco essa ideia, coincidência de corpo do doente com o corpo do homem doente. O corpo da doença e o corpo do homem doente. Né? Então, essa afirmação causa um sobressalto principal, pois como pode haver dois corpos? Um para o homem e o outro para a doença. Essa perplexidade inicial desdobra-se em outras três, não menos chocantes. Então, estou desdobrando a afirmação de Foucault em três perplexidades. O corpo da doença e o corpo do homem doente não coincidem, tornando problemática a definição de sintoma, já que este, o sintoma, liga o corpo à doença. Segunda perplexidade. Se essa coincidência existe, ela é passageira, porque histórica, de modo que o sintoma, então, pertence a um regime transitório. O que nós chamamos de sintoma não é a mesma coisa, por exemplo, que Hipócrates chamava de sintoma. Então, tem uma realidade histórica por trás do sintoma. Por último, a última perplexidade, não bastasse ser transitório, o regime sobre o qual operávamos com sintomas naquele momento, e o momento que o Foucault fala isso é 1963, né? Aquele regime de sintomas do qual fala o Foucault estaria passando por uma mudança, pois a coincidência entre o corpo da doença e o corpo do homem doente tendia a se desfazer. Então, o Foucault ainda é mais... ele nos deixa numa situação bastante dramática. Não só a relação entre o corpo do doente e a doença, e o corpo do homem doente, é transitória, como em 1963 ele já indica que está havendo uma mudança desse regime. Isso faz quase 50 anos. 50 anos. 63, 2013, o ano que vem. O que isso... E então, não é? Será que nós podemos rastrear, 50 anos depois, um novo regime de sintomas, segundo a hipótese de Foucault? É uma questão, então, candente, efervescente, é contemporânea. É onde nós estamos, é o que nós chamamos de sintoma. Quem era Foucault para dizer isso? Que autoridade ele tem para nos lançar, particularmente aos profissionais da área de saúde, qual a autoridade que ele nos tem para nos chegar e dizer, olha, sintoma é uma coisa que muda. Então, temos que estar atentos para os regimes históricos, regimes semióticos dos sintomas. Não sei se todos já conhecem, mas o Foucault
e da onde eu tirei essa pequena passagem que eu estou comentando, é um livro que se chama O Nascimento da Clínica. Né? É um livro repleto de um invejável e incrível conhecimento médico, de anatomia. Né? Então, e ainda, como Foucault era um bom historiador, totalmente comprovado e documentado, através das leituras que ele fez de tratados médicos, né? Documentado. Né? Mas não era só isso. Foucault também ele está numa família de médicos. Ele seria a quarta geração de médicos da sua família. Então nós podemos ver o livro Nascimento da Clínica como uma espécie de ajuste de contas com o pai dele, que queria que ele fosse médico. Vejam, então, as perplexidades dentro das quais o Foucault nos coloca são muitas, não são poucas. E, justamente, essa frase de Foucault, essas perplexidades Foucaultianas, elas também nos advertem sobre uma história mais antiga, que é a história do encontro milenar entre filósofos e médicos. O mais curioso e significativo é que nos encontros entre filósofos e médicos ou profissionais da saúde, o assunto principal é o sintoma. Quando os médicos e filósofos conversam, eles conversam sobre sintoma. O livro de Foucault sobre a clínica, do qual foi extraído a citação acima, tem bastidores importantes, como eu disse. Foucault era filho de médico, em uma família que tinha uma tradição na medicina. O biógrafo de Foucault, Didier Eribon, relata que, como Foucault, ainda estudante, causou um dissabor ao seu pai, o Dr. Foucault, quando se negou a seguir a tradição da família. Médicos há gerações. Com 11 anos, ele declarou que queria ser professor de história. Então, imaginem o pequeno Foucault, na hora do jantar de uma família católica francesa, dizendo que ia desonrar, que ia seguir em outra direção. Eu estou colocando a coisa de uma maneira um pouco engraçada, mas certamente isso foi um motivo de briga com o pai dele durante toda a vida. Ele foi, de certa maneira, deserdado. E um irmão mais novo tomou o lugar dele, se tornou médico. O que resolve parcialmente o problema. Esse foi um problema de família. E, ao mesmo tempo, um encontro entre um futuro filósofo, o pequeno Foucault, e o seu pai, cirurgião. Eu tentei procurar imagem do pai dele, mas não encontrei. Eu gostaria de colocar os dois juntos. A tristeza causada ao pai, talvez, devamos o livro Nascimento da Clínica, livro recheado de profundo e invejável conhecimento acerca da sintomatologia e da anatomia. Um texto acerca de medicina, mas que o médico Foucault talvez não tivesse escrito. Os encontros entre filósofos, né, eu entrei um pouco nesse devaneio dos encontros entre médicos e filósofos. O Foucault, então, me instigou a pensar em outros encontros. E, como eu disse, é uma história antiga. Como eu disse, o assunto sempre é o sintoma. O que o Foucault quer? O Foucault quer mostrar nesse livro como a clínica moderna surge em torno de uma noção de sintoma que aparece na virada do século XVIII para o século XIX, que é o regime de sintomas no qual nós estamos, mas estamos deixando de estar. Nunca esquecer isso. Estamos deixando, segundo ele. A pergunta para nós é, estamos deixando
Em direção a quê? Então, os encontros entre filósofos e médicos também ocorrem quando um filósofo se torna paciente. Isso mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo. Mesmo que os filósofos não gostem de ir ao médico, acabam se tornando pacientes. Não tem jeito. Né? Então, mas é claro que, geralmente, o filósofo não se contenta em ser paciente e acaba se tornando doutor do médico. Essa relação era mais favorável, notadamente no mundo grego antigo, onde não havia a distância que hoje conhecemos entre médico e filósofo, entre medicina e filosofia. Pelo contrário, alguns médicos e alguns filósofos pertenciam ao mesmo ramo do conhecimento. Isto é, eles eram físicos, atuando de modos diversos. Dentro dessas condições, deu-se um encontro entre dois físicos, um ligado à medicina, o outro ligado ao pensamento. É um encontro famoso entre Hipócrates, o fundador da medicina, e Demócrito, filósofo, no final do quinto século antes de Cristo. Na verdade, este encontro foi relatado em uma carta atribuída a Hipócrates, a respeito do riso e da loucura. Se vocês forem consultar os documentos do Hipócrates, a obra, vocês vão encontrar lá uma carta sobre o riso e a loucura. Claro, do ponto de vista médico, que era o dele. Essa carta nos fornece uma ideia clara do encontro que poderia haver entre um médico e um filósofo na antiguidade, pois é verossímil. Trata de uma visita médica que Hipócrates fez a Demócrito. Moravam em cidades diferentes. Hipócrates de Cos e Demócrito de Abdera, duas cidades gregas. Os cidadãos de Abdera, concidadãos de Hipócrita, estavam preocupados com a saúde do filósofo, já então ancião, e por isso eles chamam o Hipócrates. Hipócrates vai ao encontro de Demócrito para examiná-lo. Em várias ocasiões, principalmente nos passeios que Demócrito andava fazendo a um porto da cidade de Abdera, o filósofo ficava contemplando as atividades ali em curso, o vai e vem das mercadorias e dos navios, e ria sem razão aparente. Ficava lá olhando os navios e rindo, gargalhando. Os concidadãos que o amavam e respeitavam muito estavam preocupados, pois o riso do filósofo podia ser um sintoma de loucura. Isto é uma imagem do século XVIII, não é grega, não é uma imagem grega, mas torna patente aquilo que ele ficou conhecido por ser um filósofo do riso. Então ele foi retratado rindo. Não é? Cabe a vocês da área de saúde, médicos ou não, dizer se o pintor deu a ele uma risada de louco ou não. Bom, mas foi por isso que Hipócrates foi chamado. Estava rindo à toa. O que aconteceu depois do exame? Ficaram conversando muito tempo lá, ao ar livre. O médico conversou com o filósofo. Hipócrates, além de ser o inventor da semiótica médica, já praticava também anamnese. Conversou muito, longamente. E saiu convencido, tranquilizando os cidadãos, né, de que Demócrito não só estava bem, como era o homem mais sábio que ele havia conhecido. O diagnóstico que ele emitiu é simples.
o filósofo tinha uma disposição para a alegria, de maneira que estava então liberado para rir, sozinho e sem aparente motivo. Tudo isso que eu estou falando tem referência, não estou... eu fui lá ler a carta do Hipócrates, etc. Todo mundo considera hoje o riso como terapêutico. Mas isso não significa que estamos em melhor posição do que na época de Demócrito e de Hipócrates. É que o riso, embora favorável, não pode ser considerado exatamente um sintoma de saúde. Ou melhor, os médicos dificilmente atribuem a alguém um diagnóstico de felicidade, como antigamente. Isto porque o riso acabou se associando a uma série de etiologias ruins ou negativas, particularmente a uma série relacionada ao transtorno de expressão emocional involuntária, de modo que os profissionais têm de gastar mais tempo com o caráter patológico do riso do que com seu caráter saudável. Isso não é apenas uma constatação, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor por isto. Nem estou dizendo que o riso não deve ser encarado como um sintoma de patológico também, de forma alguma. A respeito do riso e do humor como sintoma, outro encontro entre um filósofo e seus médicos, dessa feita já na segunda metade do século XX, é emblemático dessa relação milenar. Trata-se do relato que faz o filósofo Deleuze, ou para nós aqui, Deleuze, né? O relato que faz Deleuze sobre o seu sofrido tratamento após ser diagnosticado de tuberculose, no final da década de 60 do século passado, 20. Neste caso, temos um filósofo que é também paciente. Invertendo as posições, atribui um diagnóstico negativo sobre o que ele chama de poder médico, cujo principal sintoma do poder médico seria a falta de humor dos profissionais. Vejamos um pouco desse episódio que foi registrado em um filme de 1988 e que reúne o chamado Abecedário de Gilles Deleuze, onde, na letra M de doença, né, em português, vamos explicar um pouco melhor para aqueles que não conhecem. O Deleuze, ele escreveu, ele deixou gravada um vídeo, um filme, que se chamou O Abecedário de Gilles Deleuze, e que só poderia ser publicado depois da morte dele. Ele gravou em 1988 e morreu em 1995. Então, depois disso, esse vídeo se encontra em todo lugar. No YouTube, na internet, vocês encontram. E, para o que interessa para a gente, é a letra M da palavra em francês maladie, que significa doença, onde ele vai falar deste momento do encontro com os médicos, quando ele foi diagnosticado de tuberculose. Então, eu gostaria de passar um pouco deste vídeo, não mais do que 3 minutos e meio. Na verdade, é um pequeno trecho, né, que vai encaminhar um pouco essa questão que eu estou mostrando para vocês. Sempre o diálogo entre filósofos e médicos são a respeito de sintomas, não é? E vocês, para aqueles que não viram, reparem duas coisas. Aos profissionais de saúde, certamente isso não passará em branco. A fala dele é difícil, porque dessa tuberculose ele teve um déficit pulmonar muito grave, que, aliás, o levou à morte em 1995. Então, ele fala com dificuldade, isso é perceptível. Né? E, não é? O interessante é que ele vai ligar o poder médico às máquinas de imagem.
isso é 1960, final da década de 60, quando ele fez o tratamento. Nós estamos ainda muito longe de toda a revolução digital que nós vivemos hoje com relação a imagens. Mas ele já diagnosticou uma questão, não um problema, uma questão aí. Né? Talvez, então, como Foucault também, não é? Antecipando e nos colocando diante de uma reflexão importante. Os 3 encontros entre filósofos e médicos, isto é, o de Foucault com os médicos, incluindo seu pai, através do livro Nascimento da Clínica, o de Demócrito com Hipócrates e o de Deleuze com o poder médico, ilustram por si mesmos 3 regimes de relação entre o corpo da doença e o corpo do homem. Agora eu vou voltar àquele texto inicial do Foucault. A questão da relação entre o corpo da doença e o corpo do homem doente. Foucault se refere à coincidência entre ambos, ilustrando o conceito de sintoma para uma medicina centrada na anatomia patológica e que emerge a partir da virada do século XVIII para o XIX, sendo ainda o regime semiótico vigente em nossos dias. Já o encontro do filósofo Demócrito de Abdera com o médico Hipócrates de Cos confere ao riso um valor sintomático que também está presente nos sintomas de doentes, pois toda doença apresenta signos que indicam uma disposição dos humores do corpo, um equilíbrio com forças externas da natureza que o ultrapassam. Tanto que o diagnóstico hipocrático é baseado na ideia de crise, isto é, um momento de evolução da doença onde se apresenta a oportunidade de juízo, crise. Né? Essa relação etimológica é interessante. A palavra crise em grego está associada à ideia de juízo. Quando Hipócrates chama de crise um momento importante da doença, ele não quer dizer exatamente que o doente está morrendo, está sofrendo. Não é? O momento de crise não tem o mesmo valor que tem para nós. Crise para o Hipócrates é um acontecimento relacionado com a evolução da doença, no qual o médico tem a oportunidade de fazer um juízo para reverter a doença. É a oportunidade que o médico tem dentro daquela sintomatologia característica de um Hipócrates. Não é? Bem, então a crise é o momento de evolução da doença onde se apresenta a oportunidade de juízo acerca dessa comunicação do corpo do doente com as forças da natureza. E ocorre, portanto, a chance de recuperação ou, ao contrário, a morte iminente, o aprofundamento da doença. Por exemplo, a fatalidade ou a cura de um tétano depende da observação de sintomas associados à febre em dias críticos e dias não críticos. Aí eu vou citar aqui uma passagem do Hipócrates a respeito dos dias críticos do tétano. Ele diz assim: reincidência de febre ocorre quando insônia obstinada ou sono agitado ocorre, com grande debilidade do corpo ou dor nos membros. Quando a febre vem acompanhada de insônia e sono agitado, ocorre a debilidade do corpo ou dor nos membros. Né? E quando a febre cessa em um dia não crítico, sem nenhum signo sem nenhum signo de crise, né?
não é perigoso. Mesmo se o suor se segue à febre e a urina decanta um sedimento branco e a mesma fica vermelha, um retorno da febre pode ser esperado no mesmo dia. Tais reincidências não são, no entanto, perigosas e terminam no 5º dia. Mas, se depois da crise uma urina vermelha decanta um sedimento vermelho e o retorno da febre ocorre no mesmo dia, muitos poucos escapam. Então ele está dizendo que em torno da crise do tétano você pode ter ou a cura ou o aprofundamento e até a morte. Então o médico tem que ter o olho para a crise. Atenção, se a crise escapa ao juízo dele, ele perde o paciente. No caso de Hipócrates, o corpo da doença não coincide com o corpo do paciente, porque a crise indica que os sintomas não provêm somente do corpo, mas do encontro deste com a natureza, o que permite ao médico passar de um diagnóstico imediatamente ao prognóstico, uma vez que a crise temporaliza a evolução da doença. Porém, com Deleuze e o poder médico que ele aponta, estamos distantes daquele regime de sintomas que Foucault descreve em seu livro, bem como das crises de Hipócrates. Deleuze denuncia a redundância da imagem, da máquina de imagens para o bom clínico. Sur ces pointes de fuite, c'était là que se faisait et se créait la vie. Or, c'est en même temps là que la ligne de fuite risque de tourner en ligne de mort. Et puis le type qui parle, il a presque l'air de croire à ce qu'il dit. Alors c'est rigolo. Il est très sympathique, très sympathique. Il n'est pas clair, il n'est pas toujours clair. Ça. Une des phrases les plus belles, je trouve, que je préfère dans Beckett, c'est un texte d'un personnage de Beckett. Beaucoup de grands écrivains ont une petite Je le dirais s'ils y tiennent. Petits vivants, mais grands visionnaires. S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire, comme tout le monde. Seulement voilà, je mets rien là-dessous. 12A. C'est quand on peut, Jean. On peut. Alors, M, c'est maladie. Maladie. Juste après le point final du manuscrit de Différences et répétitions en 1968, tu es hospitalisé pour une très grave tuberculose. Toi qui avais su dire à propos de Nietzsche et Spinoza à quel point les grands passeurs avaient des petites santé, tu es obligé de vivre désormais, donc dès 68, avec la maladie. Est-ce que tu savais si tu étais tuberculeux depuis longtemps ou est-ce que tu savais si ton mal était là depuis longtemps? Du mal, oui, je savais que j'avais quelque chose de mal depuis longtemps. Mais je crois que je suis comme la plupart des gens. Enfin, j'avais pas un désir de savoir énorme. Et puis, comme la plupart des gens, je pense évidemment que c'était un cancer, dont j'étais pas pressé. Et puis, je savais pas que c'était la tuberculose, non, mais je savais bien, jusqu'à ce que je crache du sang, oui. Alors, moi, je suis un enfant de la tuberculose, mais à un moment où elle ne présentait plus aucun danger, c'est-à-dire où il y avait les antibiotiques. C'était assez sérieux, 10 ans avant, ou 3 ans avant, ça devait être le début. Quelques années avant, je ne pouvais pas y survivre. Mais là, il n'y avait plus aucun problème. En plus, c'est une maladie qui ne comporte pas de douleur. Je peux dire que j'ai été très malade, mais que c'est un grand privilège, une maladie sans souffrance, une maladie guérissable, sans souffrance. C'est un peu une maladie, c'est-à-dire c'est une maladie, oui, c'est vrai. Mais avant, j'ai jamais eu une santé immense. Je veux dire, j'ai toujours été très fatigable.
Alors, est-ce que la question, est-ce que ça facilite quelqu'un qui se propose, je parle pas du succès de l'entreprise, mais quelqu'un qui se propose ou qui aime, qui se propose, qui a comme entreprise de penser, d'essayer de penser. Est-ce que moi je crois que l'État en effet d'une santé très faible et favorable. Pas du tout qu'on soit à l'écoute de sa propre vie, mais penser c'est quand même, pour moi, il me semble être à l'écoute de la vie. Alors c'est pas ce qui se passe en soi, être à l'écoute de la vie, c'est tellement autre chose que penser à sa propre santé. Mais je pense qu'une santé fragile favorise ce genre d'écoute. Lorsque je disais ces grands auteurs comme Laurence ou Spinoza, d'une certaine manière, ils ont vu quelque chose de trop grand, de si grand que c'était trop pour eux. C'est vrai que on ne peut pas penser si on n'est pas déjà dans un domaine qui excède un peu vos forces, c'est-à-dire qui vous rend fragile. Moi j'ai toujours eu en effet une santé un peu fragile, et là, alors ça s'est affirmé à partir du moment où j'avais été tuberculeux, là, j'acquérais tous les droits d'une santé fragile. C'était, oui. C'est bien comme tu dis. Mais tes rapports aux médecins et aux médicaments ont changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que tu as dû voir des médecins, tu as dû prendre des médicaments d'une façon régulière, et ça c'est comme une contrainte quand même. Surtout que les médecins, tu les aimes pas beaucoup. Oui, personnellement, c'est pas une question de personne, parce que je suis souvent tombé, comme tout le monde, sur des médecins charmants, délicieux. Mais c'est un type de pouvoir, ou la manière dont il manie le pouvoir. Alors pour retrouver aussi, on ne cesse pas plus de retrouver des questions déjà, comme si la moitié des lettres comportaient la totalité, ça repliait sur la totalité. La manière dont ils manient leur pouvoir me paraît odieuse. Ils sont odieux, quoi. En tant que médecin, ils sont odieux. J'ai une grande haine non pas pour la personne des médecins, au contraire, qui est souvent charmante, mais j'ai une grande haine pour le pouvoir médical et la manière dont les médecins utilisent ce pouvoir. Il y a quelque chose qui me ravit, moi, c'est que, et c'est en même temps ce qui les mécontente, c'est lorsque j'arrive, comme ils travaillent de plus en plus avec des appareils et des épreuves, d'ailleurs assez désagréable pour le patient, épreuves dont on a l'impression qu'elles n'ont absolument aucun intérêt, sauf de réconforter leur diagnostic, de le confirmer. Mais si c'est des médecins quand même de talent, ils ont déjà leur diagnostic, que les épreuves cruelles ne viennent que réconforter. Ils jouent de ces épreuves d'une manière inadmissible. Alors moi, ce qui faisait ma joie, c'est chaque fois que j'ai pu passer sous un de leurs appareils. C'est-à-dire que mon souffle était trop mince pour être enregistré par l'appareil, ou bien on n'a pas pu me faire je sais plus comment ça s'appelle, un truc, une prise de cœur. On n'a pas pu me la faire. Une échographie. Une échographie, oui, parce que je passais aussi sous l'appareil, là. Et ma joie, c'est qu'à ce moment-là, ils sont fous furieux. Je crois qu'à ce moment-là, ils haïssent leurs pauvres patients. Parce que ils acceptent très bien de se tromper de diagnostic, mais ils n'acceptent pas qu'on ne soit pas pris par leurs appareils. Mais sinon, je trouve que et puis ils sont trop incultes, ils sont trop, comment dirais-je, ou alors quand ils se lancent dans la culture, c'est une catastrophe. Enfin, ce sont des drôles de gens, les médecins. Et ma consolation, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qu'ils n'ont pas le temps de le dépenser vraiment. Enfin, ils n'ont pas le temps d'en profiter, parce qu'ils mènent une vie extrêmement dure. Enfin oui, les médecins ne m'attirent pas beaucoup, indépendamment des personnalités, encore une fois, qui peuvent être exquises, mais dans leur fonction, ils traitent les gens comme des chiens. Certamente, esse é o terceiro exemplo de encontro entre médicos e filósofos. Como vocês viram, não foi um encontro muito feliz. Mas
seja o que for, não dá para discutir isso agora. Que na verdade, o Deleuze ele não está falando do encontro dele com o médico, mas com o poder médico. Né? Ele ressalta isso várias vezes, não é um problema pessoal. Né? Seja o que for que ele esteja chamando, isso é uma discussão importante, mas não dá para a gente tratar agora, o que ele esteja chamando de poder médico, certo? Eu acho que o fato importante que há nesse encontro, não é, que é um encontro já da segunda metade do século XX, é a presença da máquina na relação do médico com o diagnóstico. Não é? E por isso, devido a essa importância que a máquina já assumia naquela época e vem assumindo cada vez mais, é importante que, como eu disse, uma noção ampliada de sintoma, uma semiótica do signo-sintoma, como eu chamei no meu texto, ela inclua não só a materialidade do sintoma, quer dizer, os sinais que levam ao diagnóstico, mas também deve-se levar em conta uma semiótica da percepção médica natural e através de aparelhos. Essa preocupação não deixa de ter uma motivação prática, não é? Por dois motivos. Em primeiro lugar, pela situação que nós vivemos e que tem sido muito indicada, que é com relação à desumanização da medicina e o declínio daquela clínica, O Deleuze deixa isso muito claro. O bom médico, ele já sabe o diagnóstico. Então, na verdade, ele está se referindo a um tipo de medicina, uma medicina clínica que parece que está perdendo lugar para a medicina das imagens. Não é? Certamente, o Deleuze coloca a coisa de uma maneira dramática, mas vendo o avanço dessas máquinas hoje em dia, nós estamos cada vez mais, e os médicos e outros interessados em imagens têm falado isso, não é? Devido à evolução das máquinas, nós não estamos mais apenas em máquinas de imagens para diagnósticos. Nós estamos já entrando em um outro período, ou seja, das máquinas que diagnosticam. Não é? Eu até achei exemplos técnicos de metodologias e tecnologias de máquinas que fazem diagnóstico. Já sai pronto. A máquina dá para você. Né? Então, vejam, não é só a questão da obsolência do ocaso da clínica, mas também da função do médico como interpretante de signos. Me parece que o problema, a questão é maior ainda. Né? A desumanização da medicina, isso é uma decorrência. O médico não é desumano porque quer. Tem um sistema de saúde. Né? Aliás, alguns de vocês talvez tenham visto isto. Né? Eu comentei até com as moças, a Priscila e a Laila, que estava conosco ontem. Né? Neste final de semana, um médico carioca, diretor da clínica São Vicente, na Gávea, lá, publicou um artigo na Folha de São Paulo, na segunda página, um lugar nobre, opinião. Não é? O título deste artigo é Médicos que não conversam. Como ele é um médico que já tem 70 anos, ele está se lamentando por um tipo de clínica que ele aprendeu. Não é? Então a questão dele é a seguinte: hoje eu sou dono de uma clínica, ele diz, entre linhas, né? Mas eu trabalhei já no sistema público. Acontece que no sistema público eu era repreendido todo dia, porque
eu não cumpri a meta. Então, ele tem a reação dele é do médico humanista. Ele diz, eu não atendo fila, eu atendo paciente. Mas ele pega alguns estudos, talvez de uns americanos, mostrando que 90% dos diagnósticos são dados com precisão somente com a anamnese, somente com a conversa. 90%, isso é um estudo estatístico que existe nos Estados Unidos. 90% resolve com a anamnese, com grau de certeza de 90% para o diagnóstico. Então ele fica um pouco, ele se lamenta um pouco, né? Esse médico é Dr. Londres, o sobrenome dele é Londres, da Clínica São Vicente. Ele diz, se continuar assim, a última frase, então podemos ser substituídos por computadores. Né? Mas o temor dele é justificável, mas ao mesmo tempo, não quero dizer que o médico será substituído por computadores, isso seria muito apocalíptico, né? Mas, de fato, nós estamos diante, como eu disse, de máquinas de diagnósticos, né? Isso coloca problemas para a profissão, mas também para a noção de sintomas que nós podemos ter hoje em dia. Aquela modificação que o Foucault fala que está em curso, já na década de 60. Então, comentando a passagem que vocês viram, dramática, de Deleuze falando sobre o poder médico. Deleuze, então, ele denuncia a redundância da máquina de imagens. Para o bom clínico, pois este já conhece o diagnóstico de antemão, ele só quer confirmar, e por isso, ele só quer confirmar o diagnóstico, e por isso, segundo Deleuze, ele submete o paciente a uma humilhação, no caso, porque o seu fôlego é fraco demais para a sensibilidade do aparelho. Humilhação esta que é também uma vingança involuntária contra o poder. Pois Deleuze assiste com alegria à impotência dos profissionais. Então, em que pese a questão polêmica do poder, o fato novo nesse episódio é que o diagnóstico parece dependente cada vez mais de máquinas de imagem. E essa é a novidade. Justamente, torna-se ressonante para o que chamamos aqui de regimes semióticos de sintomas, pois, se, como indicou Foucault, a coincidência entre o corpo da doença e o corpo do homem doente está deixando de ser, em nosso tempo, a regra que define o regime de sintomas vigente, então, as máquinas e as imagens de diagnóstico podem estar desempenhando uma função relevante nessa mudança, se não fundamental, para aquilo que nós chamamos ou podemos chamar de sintoma hoje no campo da saúde. O que, evidentemente, envolve o poder médico execrado por Deleuze, né? Mas, em que sentido envolve o poder médico? Para o seu recrudescimento ou para a sua debilitação? A resposta de Deleuze é para o recrudescimento do poder médico, é óbvio pela fala dele. Mas as imagens, ou as máquinas de imagem, já sofreram também, com esses anos, 30 ou 40 anos, já sofreram também uma revolução importante, né? Então, a pergunta ainda é atual. As máquinas de imagem, quando elas se tornam máquinas de diagnóstico, recrudescem ou enfraquecem o poder médico? Todas essas variáveis acerca do regime de sintomas aqui exemplificadas são o motivo pelo qual nós solicitamos uma atenção especial acerca da semiótica dos sintomas, no sentido de uma ampliação da definição do signo-sintoma, ideia que vamos explicitar, né, com a ajuda de vários pensadores, médicos ou não. Aí, a sequência seria, na verdade, então, um desdobramento disso, que, numa parte final, chegariam a uma formalização, quer dizer,
se há uma semiótica do sintoma hoje em dia, quais as camadas que nós temos de levar em conta, né? São 3 camadas. Só vou enumerar. Não vou descrevê-las. A primeira camada é a da materialidade do signo, não é? É quando o médico encontra o paciente e tem que fazer anamnese, exames, etc. Não é? O que nós podemos chamar hoje em dia o que é essa materialidade do signo? Como ela se organiza no campo médico, na clínica hoje? Esse é um problema. Então, essa é a primeira camada da semiótica. A segunda camada, devido à questão da máquina, eu chamei que é a semiótica de percepção natural ou técnica do sintoma. Essa daí é uma imagem de um chamado, de um sintoma conhecido desde Hipócrates. Foi Hipócrates que desenvolveu, encontrou. Isso aí chama hipocratismo digital. Digital, dos dedos. Né? Se você pega um manual de sintomatologia antigo, você encontra um longo quadro que vai associar esse hipocratismo como sintoma a uma série de doenças, uma gama de doenças bastante variável. Isso aqui é interessante. Bom, mas enfim, não dá para entrar em detalhes sobre isso. Aí ele vai mostrar, olha, o bom médico, isso aí claro, é um caso severo do tal do hipocratismo digital. É claro que existem formas muito mais sutis, não é? Que o médico só vai descobrir se olhar a sua unha. Não tem outro jeito. Nesse caso aí é evidente. Mas se você tem algum tipo de hipocratismo digital e está relacionado com uma série de doenças, inclusive cânceres pulmonares, não é? Nos manuais antigos de semiótica isso estava lá, hipocratismo digital, dá isso. Então, é claro que eu não me lembro, pelo menos, de nunca ter sido examinado nas unhas. E, segundo os manuais, esse como é um sintoma que abre para uma gama de etiologias, é um sintoma básico, que todo clínico tem de conhecer, porque a partir dele ele vai seguir pistas muito importantes sobre a vida daquele paciente. Né? Então, bom, mas é claro, se as máquinas de imagem já produzem imagens sobre os cânceres e outras doenças que estão associadas ao hipocratismo digital, então é óbvio que o trabalho de você ver as unhas do paciente se torna um pouco obsoleto. Ou, dada a urgência, a imagem vai direto ao assunto. Claro, então, a questão não é apenas que o médico não quer realizar o exame, é que, tecnicamente, ele dispõe de uma outra possibilidade. Né? E, portanto, a morte da clínica, ou o caso da clínica, o declínio, né, da clínica, deve ser lamentado, mas tem certas questões que não dá para você lamentar. E, por último, né, essa é a última camada semiótica que eu chamei dos regimes semióticos, né, a terceira camada. Eu chamei a ideia de que eu chamei, às vezes eu fico, mas a palavra é sintoma transcendental, quer dizer, a relação que o sintoma traz da relação da doença com a saúde e da vida com a morte. Né? Esse é um aspecto talvez mais especulativo, mas mesmo assim presente nos livros dos grandes médicos clínicos, não é? Que eles sempre estão interessados em saber quando o sintoma deixa de ser sintoma e passa a ser simplesmente um signo da morte. Qual é essa membrana, esse momento um pouco indefinido? Isso, a definição do que é morte, do ponto de vista puramente clínico, também depende de um regime semiótico variável.
O que é morte para Hipócrates não é a mesma coisa que a morte para o Bichat no início do século XIX. E certamente o que nós pensamos de morte, o que é morte hoje, e estão aí uma série de questões sendo resolvidas, até no Brasil, inclusive, sobre agora o testamento vital, que entrou como lei e tal, né? Tudo isso, então, também são regimes semióticos. Definir o que é morte, sem depender de definições de ordem religiosa ou outras quaisquer. É simplesmente a projeção da questão do sintoma para se entender o que seria a morte. Bom, pessoal, então agradeço pela atenção e convido a todos a continuarem a leitura e a discutirem. Obrigado.